Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história da minissérie coreana Everything Nothing, que é uma história que fala sobre querer desistir, mas na verdade é sobre não desistir. Então, alerta de spoilers. A história começa com Min-jae, um estudante que passou a seguir a mãe de forma sorrateira para saber se ela estava traindo o pai dele. Em uma noite, a mãe revela que arranjou um professor de matemática particular para ele, mesmo sem a escola sugerir, o que faz ele suspeitar que a mãe quer mais tempo ainda para continuar traindo. Ele pergunta para a mãe se ela vai mudar para a mesma cidade do pai quando ele for para a faculdade, mas ela diz que não e que vão morar juntos quando o pai se aposentar, e em seguida sai para atender uma ligação em outro cômodo. Min-jae até tenta ver as mensagens da mãe quando ela estava no banheiro, porém teve que desistir para não ser pego. Mesmo assim, ele anota no livro que tem 100% de certeza que a mãe está traindo. Na manhã seguinte, ele nota que um machucado debaixo da unha está infeccionando, mas esconde da mãe quando ela aparece para entregar o valor da mensalidade. Depois disso, ele vai até a igreja, onde repara que So-yeon, sua colega, também estava lá. Em seguida, ele vai conhecer o professor, que além de muito simpático, morava em um belo apartamento. Mas as coisas ficam estranhas, porque ele faz Min-jae assinar um contrato prometendo não contar nada do que acontecesse ali. Em outro lugar, So-yeon estava nas aulas de piano, e sua professora diz que ela vai ser incrível nos testes da escola de artes, e fica curiosa em saber o motivo dela não ter conseguido passar na última vez, mas So-yeon diz que estava com cólicas no dia. No caminho, a garota pede para que a mãe passe na farmácia para comprar absorventes, mas a mãe muda o caminho para ir para o hospital cortar o mal pela raiz, com um pequeno procedimento médico. A médica explica que o procedimento duraria 3 anos, e a mãe diz que agora as cólicas não vão impedir ela de entrar na escola de artes. Isso deixa So-yeon extremamente desconfortável, já que obviamente ela não queria ser tratada assim, e se recusa a segurar na mão da mãe. Na manhã seguinte, So-yeon dá todos os absorventes e megs para a amiga, e diz com um semblante triste que não vai mais precisar deles. Em seguida, elas conversam sobre Kang Ki-hyun, o melhor amigo de Min-jae e que era dono de uma página de fofocas famosa na escola. A discussão é interrompida quando a professora de química faz uma pequena explosão para mostrar à turma. Isso chama a atenção de So-yeon, que pede para despejar o material também. A professora fica com receio, mas permite desde que ela seja cuidadosa. Contudo, a garota só fica lá no alcance da explosão, e por pouco a professora não consegue salvá-la. No fim, ela fica com um machucado no rosto e deixa todos ali atordoados, e Min-jae fica pensando nisso a tarde toda. Porém, assim que volta para casa, descobre que seu pai estava na cidade para um funeral. Contudo, eles não pareciam ter muito o que conversar, e a noite termina com um clima bem desconfortável. No dia seguinte, ele sai da escola com a desculpa que estava doente, e no trem tenta investigar a mãe ligando para o número que viu no celular dela, e descobre que era de um homem estranho. Sem querer voltar para casa, ele pega um trem que por coincidência também estavam So-yeon e sua mãe, que dá a bronca na garota por tirar o segundo lugar em uma pequena competição. Assim que chegam na estação, os dois trocam olhares, e Min-jae se apresenta à senhora, mas a mãe precisava sair para um compromisso, e pede para que eles dividam um táxi e vá embora. Min-jae, no entanto, diz que prefere pegar outro trem, afinal eles são só conhecidos, mas ela diz que vai fazer a mesma coisa. Eles então conversam um pouco e ela diz que sabe que ele ouviu o que a mãe disse no trem, enquanto joga fora o prêmio que ela ganhou no lixo, e os dois voltam para casa em silêncio. Na noite de domingo, o professor anuncia que sempre dá um prêmio para os alunos que tiram notas boas, e que se ele conseguir o prêmio, vai fazer de tudo para ganhar de novo. Depois disso, Min-jae volta para casa e termina a noite investigando mais o dia da mãe. Na manhã seguinte, ele e Hyun saem para jogar videogames, e depois vão até uma loja de conveniência onde tentam comprar camisinhas, mas a moça se recusa a vender por causa da lei. No entanto, So-yeon aparece e convence que a lei não proibia de comprar camisinhas baratas. Isso me fez lembrar na hora a fala do Michael Kyle. Jay, essa é das grossas, tem que ter receita para comprar essa aqui. A ajuda deixa Hyun muito grato, e ele até entrega uma para Min-jae antes de ir embora. Mas para o azar dele, a mãe encontra na hora que ia lavar a roupa. Algum tempo depois, chegam os resultados do teste, e o professor fica impressionado com quão bom o protagonista foi em matemática. Isso só poderia significar que ele iria ganhar o prêmio que o professor prometeu. Min-jae estava achando que seria algo para comer, mas quando chegou lá, o apartamento estava vazio e o professor havia deixado uma carta, dizendo que iria deixar o apartamento livre a noite toda, para ele aproveitar o prêmio. Ele ficou confuso, mas encontra no envelope preservativos e descobre que o professor contratou uma garota de programa. Agora o nível de motivação é muito acima do Michael Kyle, não é? Contudo, assim que ele abre a porta, descobre que a garota era ninguém mais ninguém menos que So-yeon. Ele fica extremamente desconfortável e tenta se fazer de desentendido, mas ela percebe e pergunta se era a primeira vez dele. Ao notar que era, ela tenta ser mais simpática e vai para o banheiro onde chora por ter seu segredo revelado, porém assim que sai, ele não estava mais lá. No dia seguinte, na escola, eles fingem que nada aconteceu, e Hyun começa a se insinuar para ela.
Mas o clima fica pesado quando Soyeon descobre que sua mãe jogou a cama dela fora para comprar um piano para a filha praticar mais, e termina dizendo que as duas iriam dormir na mesma cama agora. Mas assim que fica sozinha, a garota deita onde antes era a cama dela. De volta a Min-jae, ele nem consegue prestar atenção na aula, pensando no ocorrido. O professor acredita que é porque ele gostou do presente e pergunta como foi, além de prometer o presente de novo, caso Min-jae continuasse se esforçando. Contudo, o protagonista só entrega o dinheiro e desiste das aulas. Sem ter para onde ir, ele anda pelas ruas onde encontra Soyeon, prestes a fazer negócio, mas o homem foge com medo de ser denunciado. Ela tenta dizer que está bem e pede para ele não se meter mais, mas ele a surpreende pedindo os serviços dela. Os dois então vão para um hotel, mas ele só queria conversar, e pergunta para ela o que ela conversa com os clientes normalmente. Assim que terminam a hora, eles caminham juntos para suas casas. Entretanto, assim que chega em casa, a mãe do protagonista revela que o professor pôs a culpa toda no garoto. No entanto, ele não desmente e só pede desculpas. Na manhã seguinte, todos os seus colegas estavam falando sobre ele, porque Hyun postou uma foto dele entrando no motel com Soyeon. Ele fica muito nervoso, mas garante para o amigo que nada aconteceu. No entanto, como a página era famosa entre os alunos, a diretoria teve que intervir e chamar as mães. Os dois mentem dizendo que estavam a caminho da igreja, e as mães confirmam que eles são de igreja. Entretanto, assim que chegam em casa, a mãe de Soyeon dá uma bronca na filha, porque ela devia estar praticando piano, e pergunta se eles estavam namorando. A garota nega e tenta se segurar, mas quando a mãe diz que vai no casamento do pai dela com a nova esposa, ela explode e diz umas verdades sobre a mãe querer ir no casamento do ex com a amante, a ponto de levar um tapa. As coisas não melhores para Min-jae, já que a mãe considera que é uma coisa de adolescente na puberdade. E é aí que ela descobre a infecção debaixo da unha do filho e decide ajudá-lo. Mas ele insinua que sabe o que a mãe faz quando arranja motivos para ele sair de casa. No dia seguinte, Hyun pergunta para Min-jae como foi ficar com Soyeon, mas isso faz o protagonista atacar o amigo, a ponto dos outros terem que segurá-los. Ainda com raiva, ele sai da escola, mas encontra Soyeon no caminho. Ele tenta se manter contido como sempre, porém, ele estava emocionado e os dois explodem sobre as mentiras e a profissão dela. E ele até joga dinheiro nela e ela responde com um tapa. Nessa noite, ela vai ao casamento do pai, que não parecia querer ela ali. E lá, ela descobre que a mãe nunca teve a intenção de aparecer e que o pai prefere a filha adotiva do que ela, uma aluna genial graduada em piano na escola de artes, mas queria largar a música para se tornar uma diplomata. E de repente, tudo ficou claro para ela. A mãe estava competindo pelo pai e queria que ela competisse com a nova filha. Ao entender isso, ela simplesmente se levanta e vai embora. Em outro lugar, Min-jae também estava no limite, ao ver que a mãe parecia mais feliz com o amante do que em casa. Sendo assim, ele joga um tijolo no carro do amante e foge. Sem ter para onde ir, os dois se encontram na cidade. Soyeon começa a chorar e diz que quer morrer, e ele diz que também quer e que os dois deviam fazer isso juntos. Ele então pega todo o dinheiro que ela ganhou, além do mesmo produto químico que viram na aula, e vão até a praia. Lá eles compartilham suas dores e concordam que sentem pena das mães. Em seguida, eles misturam a fórmula com as partituras e todo o dinheiro do programa. Mas assim que jogam os produtos, eles correm para ver a explosão, e dão as mãos ao sentirem que se livraram de um peso enorme. Eles então vão juntos a Ilha Oido, o mesmo lugar que chamou a atenção deles quando estavam na estação, e pela primeira vez em muito tempo dormem tranquilos. A série então pula alguns dias no futuro, onde as coisas estão melhores. Como a filha adotiva abandonou a música, Soyeon conseguiu recuperar seu quarto, e Min-jae parou de seguir a mãe, e agora segue o próprio caminho, e a série termina. Moral da história: às vezes tudo o que precisamos para aguentar um momento difícil é um amigo, e não importa o que os outros façam, não precisamos seguir pelo mesmo caminho. Muito obrigado a todos por terem assistido. Caso tenham gostado, deixem seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.